Galdino Jesus dos Santos, 1997, Cláudia Silva Ferreira, 2014, George Floyd, 2020 e Moise Kabagambe, em 2022. O que essas pessoas têm em comum? Ambas eram negros ou indígenas e tiveram suas vidas perdidas brutalmente. Essas e outras milhares de vidas perdidas escancaram uma herança histórica e que se tornou estrutural na sociedade brasileira. Estamos falando do racismo. Olá, meu nome é William Araújo e esse é mais um vídeo do quadro Explica Aí. E hoje falaremos sobre racismo estrutural, uma triste realidade ainda vivenciada pela sociedade, o que torna necessário colocar tal temática sempre em discussão. Afinal, o que é racismo estrutural? Qual é a sua origem no Brasil? E de que forma ele se manifesta nos dias atuais? Para entendermos o que é racismo estrutural, precisamos primeiramente entender o que é racismo. E de modo geral, o racismo está ligado a uma ideia discriminatória entre seres humanos baseada nas diferenças externas e corporais que possuem. E essas diferenças seriam, na opinião das pessoas racistas, manifestações de superioridade ou inferioridade de determinados grupos em comparação com outros. Isso significa que o racismo estabelece uma relação hierárquica de raças, onde os povos brancos possuiriam superioridade em relação aos povos negros e indígenas, por exemplo. No Brasil, o racismo teve sua origem durante o período colonial e imperial, entre os séculos XVI ao século XIX, onde os povos indígenas e africanos foram escravizados em território nacional. E mesmo após a abolição da escravatura, lá no ano de 1888, os 3 séculos de escravidão deixaram marcas profundas em todas as estruturas de poder no Brasil e cristalizam no pensamento de muitos brasileiros a ideia de que os povos negros e indígenas são menos inteligentes, preguiçosos, sujos, violentos, etc. E essa herança discriminatória da escravidão gerou aquilo que se entende por racismo estrutural, ou seja, uma discriminação racial enraizada na sociedade. De acordo com Silvio Almeida, que vai ser o maior pensador sobre racismo estrutural no Brasil, ele é estrutural porque estrutura todas as instituições, ou seja, é um conjunto de práticas discriminatórias, institucionais, históricas, culturais, dentro de uma sociedade que frequentemente privilegia algumas raças em detrimento de outras. O reflexo disso aparece quando olhamos para os dados estatísticos sobre a população negra no Brasil. Apesar de corresponder a 56% da população brasileira, negros e pardos continuam sendo as maiores vítimas de homicídios, continuam sendo uma maioria esmagadora em situações de pobreza, continuam recebendo ou tendo menos oportunidades de emprego do que os brancos, ou continuam sendo chamados de macacos em partidas de futebol. Ou seja, o racismo é estrutural porque continua colocando negros e pardos em situação de inferioridade aos brancos. E isso ocorre nos mais diversos segmentos da sociedade. E aí, conseguiu entender o que é racismo estrutural? É importante ressaltar que essa prática não atinge somente os negros, como também os povos indígenas. E é sobre isso que iremos falar em nosso próximo vídeo. Enquanto isso, continuemos lutando por um mundo cada vez mais igualitário. Até breve, pessoal!